Bom dia, meus amigos. Hoje ainda frio, 16 de junho, segunda-feira. Esse frio não vai embora, né? Vamos falar sobre o tema como alguém te dando um toque. Volte, você está indo na direção errada. É tão bom, né, quando você está dirigindo e alguém fala assim, não entre nessa rua aí, assim saída. Aí você dá aquela paradinha, vai e entra na rua certa. Quando você recebe aqueles toques assim rápido, né, e você na hora você consegue desviar e fazer o certo. E às vezes esse volte me faz lembrar muito a palavra metanoia, né, que é mudança de mente, é fazer a pessoa dar meia volta, se arrepender, né? E eu gostaria que você pensasse sobre se não está na hora de você voltar, dar meia volta e seguir o caminho que Deus chamou. Gostaria que você pensasse nisso, né? Vamos lá? Eu vi essa frase até em inglês, né? Em inglês também, meu inglês está péssimo. Go back, you are going wrong way. Mas vamos lá. Vou fazer uma alegoria, tá? Da eleição do electos, lembra? Chamados pela palavra, usando o texto de Gênesis 3,15, que é aquele texto que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, repara, e o teu descendente. São duas coisas distintas, tá vendo? Este te ferirá a cabeça. Bom, é bom a gente explicar isso aqui. Primeiro que a palavra descendente ali, os dois está escrito zerá, tá? E que a Septuaginta traduz como esperma, tá? Então tá falando que é o descendente, né? O descendente da mulher e a descendência da cobra. Óbvio que está falando de Satanás, né? Das trevas. E a gente vai entender isso aqui, tá? E quando ele fala ferirá a cabeça, a ideia é de esmagar a cabeça. Então nós pisamos na cabeça de Satanás. E este ferirás o calcanhar. A ideia não é que fica correndo atrás de você, picando o seu calcanhar. É que ele fica na sua retaguarda, sempre criando situações para você se dar mal. A ideia é sempre essa, tá? Mas vamos pensar, não sei se você chegou a ver aquele filme Matrix, né? Um filme de ficção científica, mas lógico, tem muita mentira ali, mas a ideia é romantizar a situação para que você tenha uma visão da realidade que vivemos, tá? Então, eu pensei da seguinte forma: a Matrix da programação divina, tá? Quando o ser humano foi infectado pelo vírus da morte, né, toda a sua natureza genética e espiritual mudou. Isso é fato. Por que eu posso falar sua natureza genética e espiritual? Genética porque a prova disso é que a Bíblia fala que os abrolhos começaram a aparecer nas plantas. A rosa, por exemplo, não tinha espinho, mas passou a ter. Ou seja, a infecção da desobediência, do fato deles terem olhado para a morte, né, que era o resultado da desobediência, vocês irão ter um encontro com a morte. Afetou eles de forma genética, tá? E também de forma espiritual, ao ponto de o próprio Deus colocar eles para fora do jardim. Eles não poderiam ficar mais ali, tá? Então eles passaram a ser um hospedeiro do mal e gerando assim descendentes antagônicos à sua matéria-prima. Vocês perceberam a visão? Passaram a ser hospedeiros do mal. Nós, seres humanos, seres decaídos, fomos contaminados por uma doença que não tem cura, tá? Imagina aquelas doenças que você pega de forma hereditária, não tem cura,
não tem vacina, não tem nada para resolver, tá? Que se transformou algo antagônico com a sua matéria-prima, aquilo que você era imagem e semelhança de Deus, agora essa imagem e semelhança de Deus está meio que virtual, meio que embaçado, tá? Então, se pudéssemos ver o outro lado da Matrix, os identificaríamos rapidamente, pois se assemelham ao seu pai genético, a serpente. Percebeu? O antiviral divino providenciado mata a geração da serpente e restaura a geração de Deus. Por isso, só dando uma continuidade, eu vou comentar. Por isso que uns creem e outros não. Por isso que uns são, lembra que eu sempre falo isso, e outros não. Interpretações agora ficam por conta da imaginação de cada um. Quem lê, entenda. Você percebeu que a partir desse texto você começa a entender como é que funciona o processo de Deus? Deus fez o seu povo, né? Aqueles que ele escolheu, antes de existir pecado, antes de existir qualquer coisa, antes da fundação dos séculos. Mas esse povo que ele escolheu, simplesmente desobedeceu. E a partir desse momento que ele desobedece, ele começa a ter um reflexo daquilo que é antagônico à sua matriz, entendeu? Daquilo que é antagônico à sua matéria-prima, vamos botar melhor assim. E ele começa a gerar filhos e filhos que você não sabe quem é quem. Repara que ele, quando nasceu Caim, eles acharam, esse aqui vai ser o cara, vai ser o Redentor que Deus prometeu, que é o que vai pisar na cabeça da serpente. Mas de repente Caim matou quem? Abel, seu irmão mais novo. E a prova que, isso é uma interpretação, tá? A prova que eles pensavam que Caim era o cara, é que eles colocaram o nome de Abel mesmo, porque Abel vem de rebel. Rebel quer dizer bolha de sabão, alguma coisa assim, tipo um plus. Eu já comentei isso aqui, tá? Ou aquele filho de segunda classe veio como um bônus, vamos botar assim. Mas a verdade, você vê que lá em Hebreus fala que o sangue de Abel clama a mim até hoje. Porque Abel é um daqueles que nasceram de Adão e Eva, mas não estava, entendeu? Ou melhor, contaminou-se. Mas o antivírus, que é o sangue de Jesus, que já fora derramado também antes da fundação dos séculos, tudo já estava pronto. Para ele dava vida. Agora, para Caim, o próprio Deus falou, ninguém mate Caim, porque quem vai fazer o juízo contra ele sou eu. Deu para entender como é que funciona a coisa? Às vezes você está lidando com pessoas, você bate o olho, você tem que ficar atento. Não fica achando que todo ser humano é igual, não, porque não. Todo ser humano é igual, no sentido que todos são pecadores, todos são decaídos. Mas, se ele for um equilectos, se ele for um eleito de Deus, se fala do evangelho para ele, ele aceita na hora. Incrível. Fala do evangelho para uma pessoa que não tem, não veio com o gene do mal totalmente dominado. Entendeu? O antivírus mata ele, por isso que nós somos o bom cheiro de Cristo, para uns para a vida e para outros para a morte. Percebeu? O evangelho é assim. Só o fato de você não acreditar em Jesus, você já está morto. Já está morto, vai ficar morto mais ainda. Eu espero que você tenha entendido isso. Às vezes a pessoa não pensa sobre isso, você entender, ouve de novo, tá bom? Vamos lá. A ortopraxia quer dizer, você tem uma prática perfeita. Perde de longe para a ortodoxia, quer dizer, você tem uma doutrina perfeita, tá? Você pode ficar você pode ficar rouco,
ensinando, fala, 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 fala. Mas se o sujeito não ultrapassar o estado de servo para amigo, ele pode até aprender, mas nunca vai fazer. Portanto, cuidado, volte aqui. Você pode estar indo de forma errada. Está entendendo? Fica atento. Provérbios 29:19 diz: o servo não se emendará com a palavra, com as palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Percebeu o detalhe? Olha só. Provérbios 29:19. O servo, não é o amigo, como Jesus falou. Eu já não vos chamo de servo, e sim de amigo. Entendeu? A nossa relação com Deus agora é de sermos filhos de Deus. Então a gente entende, né? Todo lá em João 16:13, ele fala: quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Para o mundo ele fala o quê? No verso 8, 16:8. Quando ele vier, reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí está a divisão de quem é e quem não é. Está exatamente nesse texto. Só por causa dessa palavra aí. E é uma pena que o tradutor colocou, eu só consigo lembrar da palavra original, né, que é elenco. Ele colocou, em vez de ele colocar reprovar, quando ele vier, ele convencerá. Não tem nada a ver de convencer. O texto ali é reprovar, em inglês é reprove, tá? Então, o servo, fica atento, não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, ele pode até entender, mas não obedecerá. O filho obedece, tá? O amigo obedece. É triste constatar, mas eu conheço muita gente infeliz, pois se limitam em usar o nome do sagrado para as coisas desta vida. Olha que perigo. Os felizes que eu conheço são poucos, tá? Mas fazem uma diferença na hora do vamos ver, tá? Eu costumo chamá-los de facilitadores. É aquela turma que não é cheia de mimimi, não é politicamente correto, ele simplesmente percebe que não vale a pena fincar raízes nessa terra maldita, amaldiçoada, edificada no maligno. Quando a Bíblia fala essa terra jaz no maligno, jaz quer dizer isso, edificada no maligno. Lembra que eu falei também que a palavra maligno tem muito a ver com pântano, ou seja, você fazer aquelas palafitas, né, em pântano, você pode sofrer alagamentos, está sujeito a cobra, lagarto, aranha, escorpião e tudo problema, ou alligator, né, crocodilos e por aí vai. Ou seja, sua vida ali é um inferno, temperatura sempre úmida, né, sempre complexa, entendeu? Então vamos lá, comece o seu dia pensando em como ser feliz e como fazer o outro feliz. Não comece o dia pensando em você. Em 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha o texto, somos os mais infelizes de todos os homens. Gente, esse texto para mim, eu tenho ele decorado na minha cabeça. O dia que eu li esse texto, eu falei: gente, isso aqui não vou falar que é a forma, mas é aquela placa de sinalização dizendo: ó, aqui está o certo e o errado, ou você faz isso ou você faz isso. Então ele está deixando bem claro, você pode acreditar, você pode entender, mas isso não vai estar introjetado em você. E se você usa o nome de Jesus, né, carrega a Bíblia na mão, entendeu? Vai à igreja, faz tudo que tem que fazer, né? Procura evitar as contaminações do mundo, mas não dá fruto. João 15:1 é cortado e lançado fora. Está entendendo? A Bíblia, a palavra de Deus, ela cobra isso de você.
que vades e deis fruto. A coisa é muito mais arrochada do que você imagina. Não fica aquele sentimentozinho como se você estivesse prestando um favor para Deus em ser cristão. É o contrário. Ele é que está te dando um favor imerecido. Você não merece, mas Ele te deu a oportunidade de ouvir a palavra. Lembra daquela parábola lá Oh, Jesus, acho que é a idade, né? Faz eu esquecer. Aquele homem, né, que morreu e foi para o inferno, né? E de lá, o Lázaro, né? Ele pediu para que fosse dito aos parentes dele, né? O homem rico, né? Ele pediu para os parentes dele ouvirem a palavra para que não caia onde ele caiu. Aí o que Jesus falou? Não, existe uma separação entre nós, né? Entre o seio de Abraão e vocês aí. Não tem mais jeito. Entendeu? E lá, ele já tem os profetas e a lei. Eles é que procurem lá e se virem. Entendeu? Não tem como atender. Repare que Jesus está falando, eu não vou atender o seu pedido, eu não vou atender a sua oração. Agora, em vida, é a hora de você se posicionar, não naquele rico que, né, jogava os restos. Se você imaginou que o resto que ele jogava para o pobre ali, para Lázaro, eles pegavam um pedaço de pão, então eles limpavam a boca com aquele pedaço de pão e jogavam para os cachorros, entendeu? Mas no caso, aquele pobre homem lá, ele pegava aquele pedaço de pão que estava sujo, né, com a boca do rico, e comia, que ele precisava. Ou seja, o cara tratava aquele ser humano como um cachorro. Jesus olhou para aquilo ali e falou assim, não é assim que a banda toca, não. Deu para entender? Percebeu como é que ser cristão é muito difícil? Essas poesias a gente faz todo dia e você não percebe. Porque para você, em geral, pecar é o quê? Matar, roubar, né? Fazer sexo, fazer isto, aquilo, entendeu? Você pode até não fazer nada disso, mas só o fato de você não amar o próximo, de você não proclamar o Evangelho, você já está fora. Fique atento para isso. Porque essas demais coisas que a gente faz de pecar, entendeu? São coisas que as pessoas até veem. Mas nós temos um advogado que é Cristo, o Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Fique atento para isso, tá bom? Vamos lá. Que o seu cartão de visita, sua recomendação, sua estampa, sua apresentação, seu it, quer dizer, o seu charme, né? Seja a prática do bem, desprovido de qualquer interesse pessoal, porém totalmente divinal. É bom ser do bem, mas quando esse bem, que é a ágape, tá? A responsabilidade é outra, é maior e impostergável, não dá para empurrar com a barriga. 1 Pedro 4,19 diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, repara, sofrer segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Repara, o texto está dizendo, dos que sofrem segundo a vontade de Deus. É aquele sujeito que está ali proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho, treinando pessoas, fazendo discípulos, que é o que ele falou, foi a última palavra de Jesus antes de morrer, e de fazer discípulos. Que parte do pressuposto nesse texto, tá? Que quando você faz um discípulo, você já, antes de fazer o discípulo, óbvio, você deve ter pregado para ele, você já evangelizou. E fazer discípulo, irmãos, é muito mais difícil do que evangelizar. Porque você tem que ficar ali direto, dando atenção à pessoa, sendo referência para aquela pessoa. Ok? Então,
pegue essa palavra de hoje e pense nisso, volte. Você está indo pelo caminho errado. Às vezes você está a vida inteira. Vou dar um exemplo que aconteceu para finalizar isso comigo, com vocês aqui comigo. Um exemplo meu, tá? Eu lembro que eu não tinha ido, nunca fui, na época eu era apenas um membro da igreja, normal. Mas aí eu fui convidado, né, pela igreja para participar. A igreja toda foi convidada, e quem quisesse, cada um pagava a sua passagem, tudo, para ir no evento que era lá numa cidade de São Paulo, que tem tipo Águas de Lindóia, mas é um outro nome, entendeu? Sei que é uma cidade muito bonita, que tem muitos hotéis com piscina quente, coisas assim. E o cunhado, acho que era, posso estar errando, tá? Mas o cunhado do Billy Graham, o nome dele é Clayton Ford, não sei se estou correto agora, porque tem muitos anos isso, eu era um garoto ainda. Ele estava pregando, e eram vários pregadores, né? E eu estava ouvindo aquela pregação dele, e tinha um tradutor, né, simultâneo, ele falando inglês, o tradutor, né, e eu traduzindo. Eu era um garoto ainda mesmo. Ele falou uma coisa que, enquanto ele falava, eu estava me encaixando com aquilo. Falei assim, pô, eu sou isso aí. Ele estava falando, pô, legal, faz sentido. Mas depois o negócio complicou pro meu lado. Eu quietinho, só ouvindo. E eu sou do tipo o cara que eu anoto tudo, não deixo passar nada. Anoto para eu poder ler depois e aprender. Procurar o texto no grego, eu faço isso, tá? Ele falou assim, olha, quem sabe você que está aqui hoje é uma grande árvore na sua igreja. Sim, uma árvore até que produz fruto e forma uma copa muito grande. Ele falando, eu pensando, né? Puxa, eu sou o líder aqui do Evangelismo Explosivo na minha igreja, ganhamos 120 almas para Jesus, batizamos 60. Isso tudo em 3 meses. Quem é da época aí estiver me ouvindo vai lembrar disso. É uma bênção, né? E eu me achando assim, cara. Aí ele falou assim, só tem um problema. Quando uma árvore é muito grande, tem uma copa muito grande, ela cria uma sombra muito grande, que às vezes é boa para aqueles que já estão acostumados com o sagrado ficarem embaixo da sua sombra. Mas, aí é que me pegou. Mas você impede outras plantas de crescerem, porque é importante que os seus galhos abram espaço para os raios solares entrar e ali fazer com que aquele chão que está ali tenha o contato, né, com a umidade, com o calor do sol, e com isso faça outras plantas crescerem. Aí ele mesmo falou, isso significa o seguinte, você não pode ficar parado só no seu evangelismo explosivo que você faz. Você tem que ter mais cultura bíblica, você tem que conhecer muito mais. Nessa época o meu pastor falava assim, Júlio, você tem que ir para o seminário, você é uma pessoa que tem chamado para isso, para misericórdia, né? Ser seminarista, ser pastor é engolir saco de muita gente. E eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Eu falava assim, não sei como é que você aguenta. E ele está aí firme até hoje, entendeu? Eu talvez estivesse, entendeu? Pastoreando assim ovelhas mesmo, se eu não tivesse saído, porque eu não aguentei a política eclesiástica, tanta coisa errada no meio, tudo. Eu falei, e fui dar aula nos Estados Unidos depois, fiquei 10 anos por lá, mas a minha vida poderia estar melhor. Então a gente às vezes tem que ter paciência. Eu fui para o seminário, ganhei muito conhecimento, nossa, passei a ganhar muito mais pessoas para Cristo, em nome de Jesus, óbvio. Mas aquela palavra serviu para mim. Mas percebeu como é que a minha visão estava errada? Então o que eu fiz? Eu voltei, falei, não, esse caminho aqui é melhor. Vou pegar mais conhecimento. Faço mesmo, entendeu? Você vai ver que a obra vai ser completa em sua vida. Amém? Então vá lá, que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, volte. Você está indo na direção errada.
Tenha uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Amém.